Gente, agora vamos para os nossos exercícios. Bom, o primeiro de todos é determine o valor de 2/5 de 380. Bom, se é 2/5 de alguma coisa, então a gente tem que fazer a multiplicação disso, tá bem? Então, 2/5 de 380. Aqui, a gente pode fazer essa multiplicação e depois dividir, ou como o 380 é divisível por 5, a gente pode dividir esse daqui primeiro, né? E depois fazer a multiplicação por 2, tá bem? Vocês podem escolher aí. Vou fazer primeiro essa multiplicação e depois a divisão, está bem? Então, 2 vezes 380 dividido por 5. Vamos ver quanto que dá. 380... Eu vou pegar o meu rascunho, porque daí eu não deixo tudo aqui já manchado, não é mesmo? Aqui, ó. No rascunho, nós temos 380 vezes 2. Vamos fazer essa multiplicação primeiro, tá bem? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16. 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7. Então, 760. 760 dividido por 5. Bom, 7 divisível por... dá para dividir por 5, que vai dar 1. 7 menos 5, 2. Vamos descer o 6. 26 dá para dividir por 5. O número mais próximo é o 25, que é a mesma coisa que 5 vezes 5, né? 5 vezes 5, 25. Então, 26 menos 25, sobra 1. Desce o 0. 10 dividido para 5, 2. Então, 760 dividido por 5 dá 152. Está bem? A outra forma que eu falei pra vocês era fazer dessa forma aqui. Eu vou deixar aqui no rascunho, tá bom? Que o problema é esse, né? 2 vezes 380, 2/5 vezes 380. Como que eu posso fazer? Como aqui é multiplicação, então tá dessa forma, né? Mas essa forma de escrever é a mesma coisa que escrever dessa forma aqui, ó. 2 vezes o 380 dividido por 5, tá bem? Porque a multiplicação, a gente pode mudar aqui essa posição, né? Que não vai alterar o meu cálculo. Então, daí eu poderia ter feito 380 dividido por 5 primeiro. Aqui, o 38 dá para dividir diretamente por 5. O número mais próximo é 35. E o 35 é a mesma coisa que 7 vezes 5. Então, 38 menos 35, sobra 3. Abaixo 0. 30 dividido por 5, 6. Daí, então, daria 76. Então, daria 2 vezes 76, porque esse cálculo aqui deu 76. Certo? E 76 vezes 2, 2 vezes 6, 12, sobe 1. 2 vezes 7, 14, com mais 1, 15. Opa, então vai dar 152, tá bem? Então, são duas formas de fazer o mesmo problema. Bom, outra forma aqui. 4/7 de 140. 4/7 vezes 140. Aqui é a mesma coisa. Vamos fazer a multiplicação aqui primeiro, e depois nós vamos dividir por 7, tá bem? Vou pegar o rascunho. Bom, 140 vezes 4, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 1, 4, com mais 1, 5. 560 dividido por 7.
Então, o mais próximo é o 8, né? 8 vezes 7, 56, que vai dar 0. Desce o 0 lá. Então, aqui, como a gente desceu esse 0, então esse 0 fica aqui na divisão, está bem? Bom, então, 56 dividido por 7 é 80. Bom, agora vamos para o nosso exercício 2, tá bom? Tirem print do exercício, tentem fazer primeiro, porque é um probleminha, né? E depois vocês voltam a ver o vídeo, está bem? Bom, o exercício 2 tem o seguinte enunciado. As idades de duas pessoas estão na razão de 7 para 6, admitindo-se que a diferença das idades seja igual a 8. Calcular a idade de cada uma, no caso dessas pessoas. Está bem? Então, existem várias formas de resolver este problema. Eu vou apresentar duas formas para vocês. Tá bom? Então, a primeira forma, vou colocar aqui, primeira forma, é fazer uma relação. Então, qual seria? Como nós temos duas pessoas e elas têm idades diferentes, né? As pessoas são diferentes, então, uma será o A e a outra o B, está bem? Então, pessoa de A. Dizem que as idades de duas pessoas estão na razão de 7 para 6. Então, o que isso significa? Que a idade dela está sendo dividida por 7 e que a outra, veja, é uma relação, né? Entre essas duas pessoas e as suas idades. Então, é uma relação, sinal de igual. E a outra pessoa, que no caso aqui é o B, a razão está para 6. Admitindo-se que a diferença das idades seja igual a 8. Calcular a idade de cada uma delas. Então, aqui nós temos a relação das idades dessas pessoas, e aí, então, ela, no caso, diz aqui que tem a diferença de idade igual a 8. Então, nós vamos igualar a 8. Está bem? Então, partindo disso, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular primeiro a idade do A. Então, A sobre 7 é igual a B sobre 6 igual a 8. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos a relação, e aí, então, para a gente descobrir só a idade do A, nós vamos fazer A sobre 7, que é igual a 8, e daí a gente vai encontrar a idade do A. A é igual, vejam, aqui não tem a sinalzinho de igual, então, o que significa que embaixo do 8 tem sempre o 1, né? E aqui nós temos essa relação, e aí, então, a gente consegue fazer a multiplicação em cruz. Então, A vezes 1A, que é igual a 7 vezes 8. Então, o A é igual a 56. Está bem? Então, agora vamos para o B. B sobre 6 igual a 8. Fazendo da mesma forma, multiplicação em cruz, B vezes 1, B igual a 6 vezes 8. E daí, então, 6 vezes 8, 48. Está bem? Ou, então, aqui nós temos a idade do A e a idade do B. E a diferença dessas idades é igual a 8. Agora, a segunda forma de resolver. Então, a gente fez a primeira forma, né? Chamamos cada pessoa uma de A e a outra de B. Agora, eu vou apresentar para vocês uma outra forma de fazer. Só que daí, então, uma pessoa do X, o A vai ser o X e o B vai ser o Y, tá bem? Nessa segunda forma. Nós estamos dando nomes diferentes para não confundir no exercício, tá bom? Então, primeiro, ele diz que a diferença das idades é igual a 8. Então, x menos y é igual a 8. Está bem? E a outra relação é que ele diz é que as idades das duas pessoas estão na razão de 7 para 6. Então, vejam, a razão dessas idades. Então, o que significa? Que x sobre y é a mesma coisa que 7 sobre 6. E aí, então,
aqui a gente forma o que seria um sisteminha. O que é um sistema? Seria a relação de duas equações, de três equações, enfim. Nós vamos ver sistema linear mais para frente. Mas para resolver este exercício, a gente pode usar este raciocínio para conseguir resolver, tá bom? Então, aqui existem várias formas de resolver este exercício aqui, tá bom? Então, aqui seria o primeiro e a segunda equação. Bom, eu vou partir para a segunda equação fazendo da seguinte forma. X sobre y é igual a 7 sobre 6, certo? Fazendo a multiplicação em cruz, nós temos que 6x é igual a 7y. Então, o que significa que x é igual a 7y sobre 6, está bem? Se x é isso daqui, nós vamos voltar para a primeira, substituindo o valor de x para agora essa relação que a gente acabou de fazer. Então, x, a primeira aqui diz x menos y é igual a 8. Como x é igual a 7y sobre 6, então 7y sobre 6 menos y é igual a 8. E daí, nós vamos resolver esta fração aqui, no caso, que tem uma incógnita só, não é mesmo? O mínimo múltiplo comum entre 6 e 1 é 6. 6 dividido por 6 é 1. Vou colocar aqui, 1 vezes 7y, 7y, menos 6 dividido para 1 é 6, 6 vezes menos y, menos 6y, que é igual, aqui no caso, 6 dividido para 1, 6, 6 vezes 8, 48. Então, 7y menos 6y, aqui embaixo também tem o 6, né? Porque a gente já deixou tudo com o mesmo denominador, tá bem? Então, como está tudo com o mesmo denominador, a gente pode excluir esse 6. Aí fica, então, 7y menos 6y é igual a 48. 7y menos 6y é y, então y é igual a 48. Achamos o valor do y, não é mesmo? Então, agora, a gente precisa achar o valor do x. Bom, voltando, então, também para a primeira equação que a gente tem. X menos y é igual a 8. Então, no caso, é x menos y, né? Então, o x menos 48 igual a 8. X é igual a 8 mais 48. Qual que é o valor do x? 48 mais 8, 56. Está bem? Então, a gente chegou nos mesmos valores. Lá, o A era o x e deu 56. O B era o y e deu 48. Está bem?